Universo Sertanejo, podcast agrociente. Segura aí, galera. Presta atenção o que vem por aí hoje. A importância desse bate-papo. Aqui o agrociente, obviamente ele está falando do meio ambiente, do agronegócio, mas hoje a gente está trazendo aqui um professor, um cientista para falar de muitas dúvidas que estão acontecendo aí. Hoje a nossa tecnologia ela nos ajuda, né, elas nos monitora, mas também traz dor de cabeça. Eu acho que sim, acredito que sim, porque pelo que a gente vê por aí. Bom, então está aqui com a gente Carlos Silva Júnior, né, doutor em engenharia agronômica, cientista e professor com foco em sensoriamento remoto, inteligência territorial, aplicada aí, obviamente, no agronegócio e no meio ambiente. E comigo aqui ao meu lado o doutor Jean Felipe. Né, doutor Jean Felipe, o advogado especialista em direito bancário. Tudo bem, Jean? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite para fazer parte desse podcast hoje aqui nesse assunto que realmente é muito importante, ligado à inteligência artificial, e espero contribuir o máximo possível com vocês aí hoje. Professor, muito obrigado, honradíssimo com a sua presença aí. Eu que agradeço o convite. Opa! O professor está em Sinop, viu, gente? Tá no Mato Grosso. Essa nós estamos fazendo online. Ele está no nortão lá do Mato Grosso, né? É o nosso primeiro mundo aí do Centro-Oeste. E, o professor, esse debate aí, nós vamos falar aqui das questões ambientais aí, né? Por satélite, embargos e tudo mais. Mas vamos começando a falar que em maio, recentemente, pela Câmara dos Deputados ali, houve uma movimentação para tentar, vou dizer assim, ou realmente restringir essas multas por satélite, é isso mesmo? Então, essa é uma grande confusão que as pessoas às vezes cometem em verificar o que é a tecnologia de monitoramento, tá? De fiscalização, de autuação e embargo. Então, juridicamente, são três coisas completamente diferentes uma da outra. Então, o projeto que tramita é sobre o embargo automático usando dados de satélite. Então, é você paralisar aquela atividade ali dentro que está ocorrendo da propriedade rural, cessar para que pare o estrago que esteja possivelmente acontecendo ali. Né? Então, não é uma forma de autuar nem de fiscalizar, mas sim de embargar, né? Que juridicamente são questões completamente distintas dentro do jurídico. Né? Eu não sou advogado, mas isso aí é bem claro para nós que trabalhamos um pouco com essas questões, mas às vezes o público e até algumas mídias grandes circulam que, olha, estão querendo proibir o satélite de fiscalizar. Não, não é nada disso. É apenas de embargar aquela área de forma automática. Ou seja, parar a atividade. Parar a atividade, né? Parar a atividade, justamente isso. Aí essa questão dependendo, né? Porque de parar uma atividade, ela pode trazer outros transtornos, implicar em várias situações. O senhor já deparou com uma situação real dessa aí? Não, existem inúmeros casos, né? Inclusive até de problemas que superam a própria legalidade. Por exemplo, quando a gente pode citar casos de propriedades pequenas, de subsistência, que foram embargadas. E perante a lei, elas não podem ser embargadas. Então, imagina só, se na própria lei diz que embargos de propriedades de subsistência, agricultura familiar, né? Você não pode embargar, você calcula essas outras. Então, sim, existem vários casos de embargo. E o que é pior, quando depois acontece o embargo, para você levantar esse embargo dessa área, o que é exigido é que você tenha um CAR analisado. E aí, quando a gente olha sobre a máquina pública
A capacidade tecnológico-científica da máquina pública em analisar esses CARs é completamente aquém. Então, como que um órgão ambiental que embarga só vai desembargar mediante análise do CAR que o próprio poder público não consegue sanar? Então, acaba que quem tem essas dores de cabeça no final das contas é o próprio agricultor, que é um baita de um problema. Isso Doutor, o que porque você me diz? realmente a tecnologia ela está muito avançada por um lado, mas o sistema não está conseguindo acompanhar, né? E o professor, se pudesse dar uma pequena explicada como que é feito esse monitoramento, né? O que leva a essa embargo, a essa autuação, né? Como que é feito isso? Alguma comparação? Como funciona esse monitoramento via satélite? Então, a gente pode imaginar o seguinte: satélites nós temos vários, né? Eu mesmo já trabalhei com mais de 20 satélites, para vocês terem uma ideia sobre monitoramento da Terra, que é isso que ele tem a sua proposição na hora da sua construção. Então, entrando num termo um pouco mais técnico, se a gente falar sobre, olha, a NASA, ou a ESA, ou a JAXA, ou o INPE vão construir um detector que está lá nesse sensor que vai ficar a 700 quilômetros de altura. Quando ele constrói, ele se torna uma característica daquele sensor algumas resoluções, como espacial, temporal, espectral, radiométrica. E aí é um termo bem, estou falando num cunho muito técnico mesmo. Quando a gente aplica alguns algoritmos nessas imagens de satélite, que ela monitora de tempos em tempos aquela mesma área, aquela mesma fazenda, aquela mesma região, nós temos algumas questões que precisam ser levadas em consideração, como a atmosfera daquele dia não é a mesma, a inclinação solar não é a mesma. Então você está vendo que eu estou levando o caminho da minha explicação num lado muito técnico, porque às vezes não é assim que é levado lá na ponta na hora de uma autuação, na hora de uma infração, na hora de um embargo. Então a gente precisa tomar alguns cuidados frente a essas questões das imagens de satélite. Então a imagem de satélite, em grosso modo, ela vai olhar o antes, o depois. E aí esse pixel, ele vai ser comparado por algoritmo, né? Que aí nós temos vários algoritmos, vários cálculos matemáticos que vai falar, olha, esse pixel houve uma mudança brusca ou não. Geralmente a mudança brusca, ela vai ocorrer quando você tem uma vegetação nativa muito frondosa, uma copa de árvore muito alta, e aí você suprime essa copa de árvore no pixel, dependendo do tamanho, ela vai aparecer. Agora, que árvore que você tirou dali? Por exemplo, se você tem um pé de manga muito grande, ele vai aparecer ali. Só que eles não sabem se ali era um pé de manga ou era uma árvore nativa da região. Então, existem essas confusões. Outro ponto de confusão, que nós chamamos de modelo espectral de mistura. Então, ele vai misturar as reflectâncias da área. Você tem um pasto, você tem uma determinada área que está com um uso ali consolidado, e você resolveu deixar aquela área um pouco descansando, abandonada ali por um tempo. Então, depois, na lei, diz que o pousio ele pode ficar até 5 anos em pousio, e aí depois você pode voltar naquela área sem problema algum. O problema é que, às vezes, quando você chega próximo a 5 anos, a regeneração dessa área, comumente, ela começa a retornar, principalmente se você estiver num ambiente amazônico, para você ter uma ideia. E aí começa aquelas arvorinhas, aqueles arbustos mais grossos, e começa a voltar. E tem aquelas pessoas que deixam um pouquinho mais, 6, 7 anos, né, achando que está fazendo bem. E aí, quando ocorre essa limpeza dessa área, também esse pixel ele vai mudar a transição dele de reflectância do ponto A para o ponto B, colocando aqui em grosso modo. Então o algoritmo ele vai detectar e vai dar um alerta. Só que o alerta não é uma bandeira vermelha nem nada. O alerta é apenas assim, olha, houve a mudança e ele faz um polígono em volta dessa mudança. E aí é atribuído como uma supressão de vegetação. Se você tem, porventura, uma declaração de limpeza diária, como é o caso que acontece no Mato Grosso, tá tudo certo. Talvez você possa ter uma dor de cabeça, porque a mesma porta que te dá a DLA, a declaração, 4 portas depois no órgão ambiental, eles estão te multando porque não consultou a porta primeira. Já aconteceu isso e tem processos judiciais acontecendo essa questão. Então, assim, por que eu faço questão de
aprofundar um pouco aqui com vocês, e eu poderia aprofundar muito mais, acreditem, na questão de sensoriamento remoto, porque é algo muito complexo. Não é qualquer profissional que vai trabalhar de forma mais assertiva com esse tipo de dado, com esse tipo de informação. Envolve muita física, muito conhecimento em engenharia de software, muito conhecimento em Big Data, muito conhecimento nas questões atmosféricas. Então, como que a gente coloca isso num patamar em que isso é totalmente verdade e quem está na ponta é que responde se a gente está errado ou não, deixa para lá. Então a dor de cabeça acontece sempre no lado mais fraco da história, né? Me chamou a atenção que o senhor tocou num assunto aí de um prazo de 5 anos. Uhum. O proprietário lá deixa aquela área de descanso, né? Ou vou deixar essa área aqui porque ela uma situação ou outra, e como você citou, ele resolve se estender às vezes esse prazo, ou mesmo não, ele deixa ali próximo e o sistema vai e ela matinha cresceu. O negócio, aí ele registra que aquilo é uma supressão. Rapaz, você tem que provar que o C não é o C. É, isso mesmo, porque assim, quando a gente fala de sistema, tá, Cláudio, assim, eu no meu Instagram até coloco muito isso, a galera, esse sistema, tem que acabar esse satélite, isso não. Vejam, o problema não é em si do satélite, o problema não é em si de um sistema. O problema, quiçá, é do algoritmo. A questão é que as pessoas e os órgãos fiscalizadores levam esse algoritmo como se ele fosse perfeito. Perfeito, entendi. Tá? É aí que é o problema. Porque são dados Bom objetivos, não senso. são dados, Seria não bom são dados senso? subjetivos. Não, talvez falta de conhecimento, vamos colocar assim, tá? Eu acho que o conhecimento ele precisa ser num nível científico, entende? Por isso que às vezes até eu às vezes tenho dificuldade de transmitir isso dentro do meu Instagram, porque se eu sou um pouco raso, as pessoas não entendem. Se eu sou aperto um pouco mais ali, explico como é as coisas, como são as coisas, ninguém entende e ninguém assiste e pula o vídeo. Então eu fico numa sinuca de bico para tentar explicar, para tentar falar o que eu preciso falar, entendeu? E às vezes Transmitir, espaços né? como esse, como podcast, dá essa oportunidade da gente se estender um pouco mais, né? O que eu tô querendo dizer é que a gente não pode levar à perfeição porque um dado objetivo ele contém erro. Por isso que ele é objetivo, porque ele tem acerto medido e tem erro medido. Agora vamos lá. Quando a gente olha, por exemplo, para o programa do PRODES, que é o programa do INPE, eu fiz parte do meu mestrado lá no INPE, inclusive, eu acompanhei de perto essas questões, é um excelente projeto. É um excelente, olha, é magnífico o que eles fazem lá. A questão é que também tem erro. E isso é documentado, isso é publicado em artigos científicos, as mensurações do erro e do acerto do PRODES, por exemplo. A questão é que 1%, 2% de erro, quando você tem no monitoramento e o polígono faz por meio do algoritmo, a pergunta que não quer calar é: quanto é 2% de 8,3 milhões de fazendas? Então, esses 2% vão acabar pagando. E quem que. Antes da gente entrar para explicar ali, nós vamos falar isso mais para frente. Eu quero que o senhor explique para as pessoas que não conhecem ainda o PRODES, né, o DETER, essa diferença entre eles. Mas antes disso é o seguinte: quem que essa analisa isso? Vamos lá. Vamos pensar só no estado do Mato Grosso ou a nível nacional, né? Como é que é essa análise Nacional. desses possíveis erros aí de picos e que existem, né? Sim, porque é natural de um dado objetivo, entendeu? Então, o que acontece? Vamos olhar, por exemplo, para o PRODES. O PRODES é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Primeiramente, era para ser, desde 84, eles monitoram o desmatamento, monitoravam inicialmente apenas para a Amazônia é legal, e depois, com um projeto maior, começou a monitorar o Brasil inteiro. E uma vez por ano, o PRODES ele mostra o dado de supressão de vegetação nativa no Brasil inteiro, em todos os biomas. O DETER, não. O DETER, ele vai olhar
o que tá acontecendo meio que em tempo quase real naquelas áreas. Então ele gera um alerta e diz assim: olha, aqui está acontecendo alguma coisa. Não está confirmado ainda. Então, depois de um certo tempo é que vai ser confirmado, e quando confirmado aquele polígono, ele vai para o PRODES. E aí sim, ele vira efetivamente uma área de desflorestamento. Tá? E isso eu estou falando de qualquer área nativa em qualquer bioma, norte a sul, leste a oeste. A questão é essa: mesmo passando por esse refinamento, com cientistas muito competentes, olha, renomados, eu conheço a galera, um pessoal assim de tirar o chapéu. A questão é que o governo brasileiro, Banco Central do Brasil, eles olham para isso e assumem essa verdade absoluta. Ah, Carlos, mas tem um acerto muito alto. Entendo. E ótimo, que bom que tem acerto, que bom que a gente consegue medir. A questão é como que a gente faz para não ocorrer as injustiças quando ocorrerá o erro? É isso que o povo não pensa. Então a gente olha, por exemplo, grandes mídias, como a gente começou aqui a conversa, falando sobre o satélite agora não vai poder fiscalizar mais porque está passando no Congresso. Não, é uma propagação de inverdade, porque juridicamente não é isso. E como que acontece isso? E aí você vê jornalistas falando e enchendo a boca. O sensoriamento remoto é uma ferramenta magnífica. Concordo. Mas assim como tudo tem erro, né? Então, assim, onde estarão esses erros? Por exemplo, se a gente olhar para o Pampa, vamos sair um pouco da Amazônia. O Pampa tá cheio de equívocos de áreas que têm descrição como supressão de vegetação e não são. Co- E aí, Como é como que, que por exemplo, pode falar? aproveitando aqui, o doutor, aquela questão da catástrofe, eu falo, né? Porque ali no Rio Grande do Sul foi uma catástrofe, o ano Uhum, passado já, né? Acho que foi o ano passado, né? Exato. E sim. ali foi embora um monte de árvore. Eu acredito que supressão, o satélite, como é que lê isso e aplica isso? Não, porque daí aí existem mensurações do que já aconteceu ali no local, tá? Então esse não é um problema em si, porque a supressão abrupta dessa vegetação por conta de uma enchente, por conta de uma lama que veio, isso já existe mapeamentos dessa própria lama, dessa própria enchente, e a gente já tem polígonos de onde aconteceu o desastre. Então existe a sobreposição de onde saiu aquela árvore, por exemplo, com esse alagamento. Posso te dar outro caso. Se a gente olhar Brumadinho, né, quando aconteceu aquela catástrofe também, existem trabalhos científicos monitorando essa supressão abrupta que ocorreu com o carreamento da lama. Então existem estudos já Mapeado ali. envolvendo, né, um polígono sobre aquela área afetada. Então não há problema sobre isso. Tá? Então, acredito que nesse ponto não há tanta confusão assim, tá? Porque já existem as prerrogativas de mapeamento desse local e quantos cadastros ambientais rurais foram afetados. Eu, pelo menos, desconheço algum caso que alguém tenha sido notificado injustamente ou algo nesse sentido. Eu desconheço. Pode ser que exista, mas eu não sei. Se por acaso até chegou e alguém estiver assistindo isso aqui, faça um contato com a gente para a gente também, né, o professor, trazer isso aqui, porque Sim. E, ficaria e um eu absurdo, gostaria de né? analisar, É, se alguém puder trazer. Eu seria mesmo um gostaria de absurdo. analisar, pode me chamar nas redes sociais lá, que eu gostaria de saber, sim, se houve algum caso desse tipo de fenômeno, né? Que o cara passou por um problema natural do clima e houve algum equívoco ali frente às autuações. Vamos É, aproveitar e passar essa rede social já agora, porque para a é, gente não deixar para o final deixa ali o a pessoa final. se perder. Pode falar aí, professor, sua rede social. Tem um LinkedIn, né, o Opa, Instagram. tem o Instagram, TikTok, YouTube, é tudo @prof.carlosjr. Então, anota aí, gente, ó, né? É Prof. Carlos Ponto Carlos JR. ponto Carlos JR. Anota aí. O doutor Jean, eu quero ainda só, porque senão passa batido, a gente falou aqui nas questões das grandes mídias, né? Porque as grandes mídias acabam trazendo esse movimento. Já existe o agro
parece, a gente sempre fala aqui que parece que ele é um CNPJ, né? O agro é um único CNPJ, tem Um ser onipotente. um fundo ali e alguém administra. E não, isso são milhares de CNPJs, milhares de pessoas, famílias de diferentes situações, né? E vivendo isso. E também, só para pontuar, dentro eu vi na internet, no G1, né, a gente pode falar, com essa Câmara, na Câmara dos Deputados, lá em maio agora, a questão do embargo, né, um dos deputados lá, que é filiado ao PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, afirmou que enfraqueceria a fiscalização do satélite. De jeito maneira. De jeito maneira. Isso é um equívoco por falta de conhecimento técnico aprofundado. Porque é o seguinte, o que está sendo discutido é sobre o embargo automático dessas áreas usando dados de satélites e algoritmos. Ponto. É só isso. Não vai mais embargar área utilizando imagens de satélite? Claro que não. Vai continuar tendo embargo, vai continuar tendo autos de infração, vai continuar tendo a fiscalização. A questão é sobre o embargo de forma automática, tá? Então, não vai acontecer isso. Vai existir um prazo para ser comunicado esse agricultor, vai existir um prazo para que depois que ele assine essa notificação, ele tenha um prazo para defesa, para mostrar a documentação, fotos, vídeos da área, o que seja, tá? Para ele poder se defender. Aí, depois desse prazo, comprovou-se mesmo o problema, aí sim o embargo vai estar sendo feito frente àqueles dados de satélite. Então, não é automático, não vai ser de um dia para o outro que vai ser automatizado. Ah, Carlos, mas alguém pode falar assim, mas esses agricultores já estão sendo comunicados. Comunicados de que forma? Porque a gente conhece a estrutura rural brasileira e nós não temos internet, nós não temos comunicação. Como que você está comunicando essa pessoa? Eu conheço agricultores grandes no Mato Grosso do Sul que têm escritórios de engenharia que atende ele. Ele não sabia, inclusive, que tinha PRODES na área dele. E se não fosse eu, numa conversa literalmente de boteco, falar, cara, você viu isso aqui do teu cliente? Não, nunca vi, nem ele, pode ter certeza. Já fazia 3 anos que tinha o PRODES lá. Entendeu? Agora você imagina esse cara ter a sua área embargada e ele nem saber. Isso que ele está num bom centro, é uma área de 500 hectares, não é um pequeno, e não estava sabendo porque a informação não chegou até ele. Então, quer dizer, a própria comunicação é falha. Então, a primeira coisa também, após ser discutido esse projeto, é como vai ser essa comunicação? Como que a gente vai ter todos esses agricultores num cadastro realizado para que essa comunicação seja assertiva e não seja embargado de forma que a pessoa tenha uma surpresa no final do ano? Então, é basicamente isso. Então, sim, vai continuar sendo embargadas as áreas, só que de uma forma que os dois lados possam se comunicar antes da efetivação. A falta de informação e comunicação leva a esse tipo de desencontros, né? Por isso que eu acho importante, sim, essa regulamentação, regulação, porque há uma grande confusão sobre o uso da inteligência artificial. Ela não está aí para substituir ninguém e nada, né? Ela está para auxiliar, ser um mecanismo para auxiliar todo mundo. Então, realmente, você embargar, notificar a revelia só com base na inteligência artificial, ela estaria substituindo o ser humano, né? E essa não é a intenção, né? Salvo o melhor juízo, dessas inteligências artificiais usadas com o satélite. E então, doutor, tem uma que todo mundo conhece, que é o Google Maps, né? Dá para comparar o Google Maps com esses outros sistemas ou não? Qual que é a margem de erro que existe nesses sistemas? Não, não dá, tá? O Google Maps é uma coisa que fica de fora do que a gente está conversando aqui, ok?
Por quê? Porque o Google Maps, ele é como se fosse uma colcha de retalhos, dependendo do zoom e da região que você está, com inúmeros sensores, inúmeros satélites que, por vezes, não estão na mesma data no mosaico, não estão geocodificadas da forma que a gente precisa que ela esteja. O Google Maps é só para você ter um conhecimento geral de onde você se encontra, de localização do ponto A ao ponto B. Ah, mas eu olho a minha área lá e tá lá o pé de manga. Bacana, mas não tá atualizado. Às vezes não tá geocodificado da maneira que um órgão ambiental requer. Então existe uma série de questões técnicas que o Google Maps não atende e nem serve como justificativa para uma questão ambiental, tá? E nem agrícola. Para uma Então, defesa, hoje, ele não serviria. não serve, não serve. Vai ser facilmente derrubada essa defesa, tá? Então, se você pegar uma pessoa bem técnica, ela derruba muito tranquilamente qualquer defesa, a não ser que esse órgão ambiental tenha muita pouca experiência e aceite essa questão do Google Maps, o que é completamente anormal. O que a gente usa são satélites, tá? Que monitoram a Terra com uma resolução média a grossa, e dependendo do que você compra, tem resoluções mais finas. Hoje tem satélites que chegam a 30, 31 centímetros de resolução espacial, mas são pagos, é caro, e então existe esse tipo de monitoramento com esses satélites, com uma geocodificação, com uma correção atmosférica, com a questão da aplicação de algoritmos, para aí sim você mostrar, olha, essa área foi embargada injustamente, ou não, foi embargada porque precisava ser embargada, tá? Porque a gente também precisa falar o outro lado da moeda aqui, tá, pessoal? Existem sim aquelas maçãs podres, tá? Existe. Não são a maioria, são a minoria. Então, é essa minoria que acaba infectando toda essa maioria, porque geralmente a notícia é de quando o avião cai, não de quando o avião pousa e decola. Então, é essa a questão do agro hoje. Então, existem sim, e essas pessoas que descobriram, porventura, e sabiam o que estavam fazendo, e existem casos assim isolados, elas precisam estar ali à margem da lei e vão ser punidas conforme a lei ambiental, sem problema. Essa não é a questão aqui. A questão é a aplicação de forma injusta, a não qualificação, a não questão de aviso e monitoramento e comunicação com esse produtor rural. Então a gente está discutindo sobre isso. E o Google Maps ele sai de escanteio, né? Porque é legal para você ir do ponto A ao ponto B e olhar um pouco a sua casa, mas a fins de temporalidade, ambiental, mudanças de valores físicos, ela já não contempla nada disso. Professor, e essa questão que o senhor tocou aí, por exemplo, as maçãs podres, né, que acaba existindo em qualquer... Onde tem um ser humano, a coisa às vezes desgringola, né, por um lado aí. E aí fala-se muito, abre brecha para os garimpeiros, brecha para não sei mais quem que tira madeira... ou o cara que quer desmatar o culto, né? Porque o culto a gente já sabe que o satélite vai apontar, né? E ali tem um CPF, alguma coisa para responder ou alguém para responder. E essas ONGs, isso também é verdade? Ela fica nesse meio tireteio ali entre mídia, aquele que joga contra a política, e as ONGs também, elas fazem um movimento, vamos dizer, de certa forma, não vou dizer contra, né? Mas que não desproporcional. entenda, existe. É desproporcional, isso você pode ter certeza. Tá? Existe uma desproporcionalidade na atuação de algumas ONGs. Tá? Isso aí é fato consumido. A questão é que, sim, igual o senhor disse sobre, olha, em todo setor existe os bons profissionais, os excelentes e aqueles que são ruins. Né? Isso em todos os setores, sem exceção. A questão é como que a gente vai comunicar isso? E aí, quando existem essas exceções, algumas ONGs elas se aproveitam e fazem estardalhaço em cima disso e bota todo mundo no mesmo saco. E aí é que nós temos um problema de comunicação, né? Porque às vezes
A comunicação, ela não pode ser apenas pontual. Eu vou comunicar a partir do momento que eu tenho essa retórica que está sendo posta contra mim. Tem que ser uma comunicação contínua. Essa comunicação, ela tem que ser existente dentro do mundo do agro. E não apenas aquela comunicação naquele velho estilo de que somos os maiores produtores, essa safra foi recorde. Não, isso já é coisa do passado. A gente já sabe que nós somos isso. O mundo inteiro sabe. O que o mundo inteiro não sabe, inclusive os brasileiros, são as questões de sustentabilidade que o agro faz, que o agro produz. É a questão tecnológica, é a questão de produção de alimentos que a própria FAO cobra a gente dobrar o número de produção nossa até 2050, entendeu? É a questão de falta de financiamento para a renovação das áreas degradadas no Brasil. Então existe uma série de comunicação que ainda fica muito aquém, né? Você vê, eu publico no meu próprio Instagram. As pessoas, elas ficam admiradas com algumas coisas que eu falo porque elas não sabiam, elas não tinham ideia. Né? Pô, então o agricultor tá morto. Eu falei, bicho, mas isso aí existe faz 20 anos. Eu só tô comunicando aqui. Então, quer dizer, a população em geral, ela fica muito sem informação porque a comunicação quase sempre é assim. Essa safra foi recorde. Mato Grosso produziu X milhões a mais de toneladas. E a comunicação ampla é sempre nesse sentido. E a comunicação que importa, às vezes, é um pouco mais aquenzinha ali, comedida, né? Então, acaba que a gente tem esses ruídos. Então, e aí onde algumas ONGs, elas se aproveitam e vê quando o negócio está estranho, né, por essas exceções que acontecem, aí cai de paulada e vocês sabem que a comunicação deles é brutal, né? É, perfeito. É aquilo que a gente estava falando, né? Parece que o agro é um. Ele é um CNPJ, né? Único, né? Ele é um único CNPJ. Só um adendo à minha fala. E parece não, né? Porque a comunicação, ela é falha. Ah, não, Carlos, mas comunica, tem um monte de gente comunicando. Quem está comunicando? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. E você que está me ouvindo aí, quem quer ser o comunicador do agro? Quem que você segue aí que é comunicador de fato do agro? Que está falando sobre o agro? Que não está só contando piada do agro? Que não está só falando que sim, precisa e deixa isso para lá e tal, e sendo só é, querendo ser midiático? Quem que vocês estão observando que realmente faz parte e está contribuindo? Eu sigo várias pessoas que estão fazendo uma excelente comunicação, mas tem outras que eu nem sigo porque não faz sentido para a comunicação do agro, sabe? Esse agro sério. Não estou dizendo que sempre a gente precisa viver ali no sentido de tudo tem que ser muito levado a sério, mas não é só na piada, entende? Porque senão a gente passa por isso. Aí a gente comunica só quando precisa, ou essa comunicação ela tem que ser constante? Então, eu fico sempre observando isso, sabe? Pessoas que não são do agro, talvez são contratadas por um setor, vai lá, entra no meio de uma soja, de uma cana, de um trigo, e fala um monte de coisas ali, nem conhece nada, fala porque decorou e pronto. É isso, é essa a comunicação? Então, é isso talvez que eu fico sempre me perguntando, quando que a gente vai começar a ter algo assim, sabe? Uma comunicação linear, para que quando vinham algumas exceções ou adversidades, tá pronta a comunicação. O doutor Reginaldo Minaré, ele é diretor executivo da ABINS, Associação Brasileira dos Bioinsumos, passou por aqui num bate-papo com a gente, o Jean no Agrociente, e ele citou que lá em 1989 ainda, né, 90 no governo Collor, foi vetado a criação de um centro de inteligência para o agro, que pensasse o agro de forma diferente, que comunicasse com o agro de forma diferente, né? E isso foi vetado lá. E até hoje falta no mercado isso, porque você tem instituições aí fortíssimas, respeitadíssimas, né? Mas elas também estão separadas, né? A ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, aí você tem uma FPA lá dentro do Congresso, enfim, mas não tem. Você tem a Embrapa, que é científica, mas você precisava de algo que falasse com esse mercado
de forma jornalística, de informações que não só de super safra, quais são os problemas, quais são os financiamentos para a categoria nós falamos aqui nos pequenos familiares. Se o cara sofre um PRODES lá, ele não tem nem dinheiro para poder regularizar, né? Recebeu lá, eu vi mesmo um depoimento recente agora de uma moça, ela recebeu uma herança, o pai faleceu na Covid, e aí ela pagou e apareceu um PRODES para ela. Ela falou, gente, eu não sei o que é isso, eu não tenho condições de pagar. Pois é. Esses são os grandes gargalos hoje, né? Você citou aí 89, eu nasci em 89. Eu nasci em 89. E desde quando eu me entendo por gente, a gente é governado praticamente por uma única instância, né? A gente parece que fica sempre patinando no dia a dia nosso, essa é a minha sensação. E quando eu olho para um setor que responde por 1/3 do PIB brasileiro, que é muito forte, proeminente, somos aí praticamente o celeiro do planeta, produzimos, exportamos, estamos passando os Estados Unidos em várias produções, tá? A gente tem ainda uma comunicação aquém, porque o que a gente precisaria ver se está dando certo a comunicação é se todo brasileiro tivesse 100% de orgulho da agricultura brasileira. E a gente vê que a comunicação do lado oposto, ela é contínua e fica ali espizinhando. E essa é uma grande questão. Enquanto do outro lado, às vezes a comunicação, quando ela não é assertiva, ela busca pessoas que comunicam de forma não tão eficiente, ou só com piada, por exemplo, ou fala a questão, somos super produtores. Beleza, todo mundo já está acostumado, então a gente acaba ficando nesse loop aí, e é realmente essa ruptura que eu quero ver uma hora acontecer, sabe? E a gente busca, inclusive, fazer, mandando conhecimento, mostrando conhecimento, não só sobre leis ambientais, mas sobre produção, eu posto muito, mas sobre as questões internacionais eu posto muito, sobre a questão de novas empresas que estão abrindo, sobre a questão de problemas com financiamento e como que está sendo contornado isso. Então a gente sempre busca comunicar. Isso aí a gente vai construindo ponto a ponto, dia a dia. Professor, Eu achei aqui, Jean, só para complementar, doutor, o artigo 11 da lei 8.171, de 1991. Então vamos lá, artigo 11, lei 8.171/1991. Sem motivos para comemorar. O doutor Reginaldo mandou aqui pra gente, né, para falar, porque foi uma insatisfação, só para complementar isso. não, tranquilo. Vai lá, doutor. Não, só aproveitando o gancho sobre os problemas de financiamento do agro, o professor pode trazer quais são os principais problemas que o produtor rural enfrenta na tomada do crédito em razão desses monitoramento? Olha, o principal problema vai ser, colocaram agora esse ano, né, que a partir de 1º de abril, quem tivesse a detecção do PRODES não ia conseguir pegar financiamento, ok? Que tivesse acima de 4 módulos rurais. A questão é que a pressão foi grande e olha que curioso, tá? O Banco Central solta isso meses antes, colocando isso na sua normativa, que quem tivesse PRODES não ia pegar. E todo mundo relaxado, relax. Quando chega 1º de abril, que o negócio esquenta, é que o povo vai se mexer, que o povo vai comunicar. Eu acho que eu fui o primeiro, se não o primeiro do Brasil, a comunicar isso no meu Instagram. Falando, galera, isso aqui vai acontecer em abril. Eu tenho um vídeo de janeiro falando isso aqui, né? Eu falei, ó, isso aqui vai acontecer em abril. Meu vídeo praticamente não deu 20 mil visualizações. Todo mundo... Aí quando foi perto de 1º de abril, eu falei de novo. Aí o vídeo bombou. Aí o vídeo deu, aí começou. Aí já estava próximo a 1º de abril. E aí o setor começou a se mexer. Aí o setor aparecia na televisão, foi lá, movimentou e adiou, tá? Adiou. Como se esse futuro não chegasse. E vai chegar. E vai chegar. Então, quer dizer, esse agricultor que eu citei no início aqui, lá do Mato Grosso do Sul, com 500 hectares, que tem um PRODES e ele não sabia, ele já não vai conseguir pegar esse financiamento. E ele nem sabe, porque o escritório que ele tá... né? Isso. Então, assim, quer dizer... Não, pode então, concluir. ele não consegue...
ele não consegue pegar esse financiamento a partir do PRODES. E aí eu não estou falando do banco A, B, C, ou a cooperativa A, B ou C. Veio do Banco Central. Então, o gerente ali não vai poder fazer nada por Nada. você. E aí, quando vocês mencionam assim, olha, esse agricultor, ele não tem nem dinheiro, às vezes, para se recuperar ou para se defender desse PRODES. Eu aumento um pouquinho mais a régua. Não é nem só sobre dinheiro, tá? Às vezes nem tudo é só sobre dinheiro de conseguir se defender ou não. Eu vou dar um exemplo. Esse agricultor que eu citei, o escritório que ele tá, não tem habilidade técnica para defender ele. Então existem pouquíssimas pessoas no Brasil que têm habilidade técnica para ir lá fazer essa defesa. Então, além de falta de técnicos especializados para fazer essa defesa frente a dados orbitais, você também tem a questão do recurso, igual vocês mencionaram. Então, quer dizer, e aí a pergunta que não quer calar é: por que só 1º de abril que a galera foi se mexer? Sendo que isso aí já estava meses antes rodando. É uma pergunta que eu fico tentando. Se alguém puder me responder, eu agradeceria muito. É uma pergunta genuína. Por que as coisas. Ó, outra coisa que eu vou citar, você está falando de banco, né? Eu falo de uma pior. A EUDR, que é a European Union Deforestation Regulation, a EUDR, vindo da União Europeia, a partir do final do ano, em qualquer bioma do Brasil, se você desmatou, teve uma detecção de desmatamento, frente a dados brasileiros e dados europeus, 31 de dezembro de 2020, se você suprimiu vegetação a partir dali, e tem cacau, borracha, café, carne, madeira, soja, o que for, está embargado pela União Europeia. Você não vende para trader que importa e exporta esses grãos. Isso já está aí. E ninguém fala. Eu acho que o grande problema é a falta de comunicação, né? Trazendo tão pouco para minha área. Eu já recebi alguns telefonemas. Jean, essa MP de crédito rural, todo mundo esperando isso como se fosse a grande salvação da lavoura, né? Só que eles não imaginam justamente isso. É uma questão que ele pode esbarrar no crédito que ele está esperando em razão do PRODES. Que ele, por falta de desconhecimento do produtor e de quem assessora ele, como o meu professor falou. Porque a gente vive numa fase de muito generalista, que às vezes faz uma defesa muito genérica, que vai Uhum. colocar esse produtor rural em mais dificuldade ainda. Né? Ele, além de não conseguir o crédito, ele não vai se livrar da autuação. Porque igual você está citando, né? Hoje, por exemplo, eu sou um engenheiro agrônomo e às vezes até tem algumas pessoas, e eu não me apresento como doutor nisso ou naquilo, eu não fico falando isso porque eu sou cientista, nada disso. Muito raro nos meus vídeos eu falar isso, eu acho que é um erro meu. E tem gente, tem alguns engenheiros de escritórios que ficam trucando, às vezes, o conhecimento ali nos comentários. Eu não dou muita bola, sabe? Veja, a pessoa que só fez a graduação, ele vai ser generalista em cima dessas informações, desses dados. Ele não vai conseguir defender a fundo. E esse tipo de informação, esse tipo de dado, se você não for a fundo, se você não for especialista, tiver um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação mesmo nesse assunto, você não vai aprofundar na defesa. E hoje a gente sabe que a maioria não tem esse tipo de competência, não tem esse tipo de absorção desse conhecimento complexo para poder fazer uma defesa frente a um problema que também é complexo. Então a gente vai cair neste problema também, porque a gente tem essa MP, a gente tem esse adiamento, mas esse futuro ele vai chegar. O professor, vamos tentar fazer um mapa aqui, nos ajuda aí também, doutor e o professor. A gente tá na era, vamos dizer, da inteligência artificial, toda hora bombando e chegando informação técnica, o celular na palma da mão, poderia receber uma informação rápida, né? Nós temos uma polarização política, porque fica o agro dos ricos e o outro de um beneficiamento, de um assistencial. Então a gente tem a política, a gente tem a tecnologia, nós temos aí, como o senhor colocou, satélites bem preparados, mas com custo caro. Eu acho que também não falta, talvez vir de Brasília,
E aí essas instituições que nós estamos falando aqui que né, peca nisso, mas para ter, igual a questão tributária agora, lançou um IBS e o CBS que com prazo de adaptação, que também é uma outra condição que todo empresário vai sofrer e ele precisa se adaptar. O agro também vai sofrer com essa mudança de tributação aí, né? Que a gente tem ouvido falar e visto falar aí. Então, o que que precisaria aí que a gente vai falar assim, poxa, a questão do cara agora, você colocou um prazo, ó, tá lá, dia 1º de abril, já tá avisado. Mas é possível ainda amenizar essa situação e olhar para o cara que empreende? Será que não é a cultura dos dois lados que tem que mudar? É uma cultura do Brasil, ó, quem empreende eu vou punir e esse aqui eu vou amenizar. Como é que a gente olha isso? Porque parece sempre que o governo ele luta contra o seu próprio desenvolvimento. É a sensação que eu tenho. É essa a É sensação uma também. questão. Porque você tem um setor produtivo e você coloca travas. E às vezes, assim, pior que você coloca travas com retóricas internacionais, com a geopolítica internacional interferindo nessas travas, sabe? Em vez de respeitar a nossa própria soberania, em alguns termos, né? No sentido de que, olha, eu não vou colocar essa trava. A gente tem um código ambiental. Vamos respeitar o código ambiental brasileiro. Ah, mas o nosso aqui é mais rigoroso. Então o problema é de vocês. Come água aí, então. Entendeu? Então, assim, eu acho que o setor, às vezes, e aí quando a gente olha para Brasília, né, vamos colocar em termo genérico, tá? A gente não pode Genérico. generalizar, eu sei, mas se a gente olha, não tem pessoal técnico para assessorar esses caras, entendeu? Aí entra lei, entra medida, sai medida, entra algumas coisas que você fala, meu Deus, quem que são os assessores técnicos dessa galera? E ninguém tá assessorando, ninguém para dar um toque, se você fizer isso aí vai dar problema, porque ali atrás o input dessas informações não estão 100% calibrados. A gente vai ter um problema futuro, sabe? Então, quer dizer, mas também o que você espera, né? Vamos falar a verdade. Eu sei lá. É complexo, é complexo. Eu nem gosto de entrar muito nesses pontos, porque Mas nós o que a gente precisamos sabe é falar. que. A gente, aqui nós estamos também aberto ao debate dentro dele, não é a nossa Uhum, função aqui, mas agora nós estamos uhum, falando aqui, às vezes, um pouco, como eleitor, como cidadão, né? Como a gente que trabalha, batalha, nós, antes dos bastidores, a gente falando do Mato Grosso, a riqueza uhum. que é o estado do Mato Grosso, né? Representa não só para o Brasil, porque o que o Mato Grosso produz para o Brasil e para fora do Brasil. Sim, E eu às vezes acho. eu fico indignado aqui. Eu até na semana vem vou falar com uma pessoa que é representante da entidade e o governo, ele embarga sem olhar determinados critérios, ele interrompe ali progresso. Eu acho que essa Sim, cultura precisa ser mudar. Aí o cara sai lá do Rio de Janeiro, ama o Rio de Janeiro, nada com isso, mas ele não desceu de carro aí nesse Brasil, não desbravou. Quer ver se ele andou de carro aí pra cima e pra baixo, numa caminhonete ou num outro carro aí que não tem nem ar-condicionado e ele vai entender o que que é. pois é, o que No eu meu tô. ponto de É o vista, que. Perdão, professor, mas eu acho que é uma questão cultural mesmo do brasileiro, que ele prefere remediar do que prevenir, né? Então, Mas não é só o brasileiro, cara. A política não, mas quando eu falo é tá batendo brasileiro, é doído. a política, Não é é o o. objetivo É, aqui, mas é o que o professor está é, dizendo. Não é nem nosso papel. é. Mas a gente olha para Não, Brasília e é o nosso assusta. papel. Não, Ah, não, não, peraí. É o nosso papel. Calma lá. É Verdade, o nosso verdade. papel. Desde os anos 2000, a gente está sendo governado por isso aí que está aí. Entendeu? Que a gente sabe que é ruim. Isso aí é fato. Só que, beleza, a gente vai ficar chovendo no molhado? É ruim, é ruim, é ruim, é ruim? Tá bom, que hora que sai?
entendeu? Quem embarga E aí, o cacau aí no negócio do satélite? Será que lá na terra deles tá tudo bom? então, mas aí a gente tem que ter um governo aqui, um presidente da República, que seja ponta firme e vai lá e peita, né? Aí você tem um cara que não sabe nem falar inglês, pô. Você não, Ah, como que você vai fazer isso? mas pra tirar a Entendeu? foto quando o outro que embarga Não, vem, ele é bom, né? mas é mal o que eu tô te dizendo, né? É o que eu tô te dizendo. Aí, a pergunta que eu faço depois dessa é: beleza, já constatamos, é péssimo, é ruim não só para o setor do agro, mas para outros setores, tá? Eu sei que a gente está falando do agro aqui, que é uma fatia desse bolo, mas o agro é um terço e o restante, né? Também é ruim, eu não concordo, mas que seja bom em algum termo. Porque se fosse bom, a gente não estaria onde está, né? A gente não tem um plano de Estado, a gente não tem nada. Quando geopolítica internacional vem aqui e chuncha a gente fica à mercê. Agora, a pergunta que não quer calar é: eu vejo muita gente falando aqui nos meus comentários, o próximo que a gente vai eleger vai tirar tudo isso aí. A pergunta fica: será? Será? Porque eu não vou passar a mão na cabeça. Entendeu? Será que vai representar? Será que vai tirar algumas amarras? Será que vai tirar algumas coisas? Será que vai aprovar, por exemplo, igual essa questão aí que a gente está vendo, um dos exemplos, eu não estou falando que o próprio presidente faz isso, mas a questão do embargo automático, será que isso vai para frente? Então a gente precisa também saber cobrar. Né? Eu acho que esse é o nosso papel, porque não adianta a gente olhar para o futuro e achar que mesmo tirando essa coisa ruim que a gente se encontra, a gente vai ter a maravilha das maravilhas. Então vai ter que saber enfrentar as questões internacionais, vai ter que saber enfrentar as questões nacionais. Poxa, você vê essa questão do Banco Central, pô. Pegou o PRODES para parar de financiar. Quem detectou PRODES a partir de 2019, os caras vão parar de financiar. Irregularizar E é a gente. rápido? Porque pune rapidez. Irregularizar. É claro que não. Claro que não é rápido. Mas de jeito maneira que é rápido. O Estado Não é tem rápido. gente suficiente? Nunca. Nunca. Preparada? Nunca. 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 O Maranhão mesmo, se não me falha a memória, salvo engano, tem 2 efetivos no órgão ambiental para ver a questão do CAR. Do estado inteiro. Do estado inteiro. Ô, professor, outra coisa que é, mudando, né, mas tirando um pouco dessa nossa indignação, porque às vezes a gente sente, né, Sim. porque eu falo, poxa, quem empreende, sabe, ele precisava de um pouco mais de mudança de cultura disso. Eu acho que a punição, ok, mas para mim precisa ver prevenção. É igual o cara quando toma lá o cara que tá vendendo uma goiaba na praça da cidade, ou tá vendendo o piqui que ele colheu lá, ou um frango caipira que não tem o selo e o cara toma tudo do cidadão. Eu acho que precisava É. era pegar esse cara que empreende, fazer uma linha de financiamento especial para ele, de crédito para ele, de estudo para ele, incentivar ele, porque é isso que nós precisamos, né? Essa cultura do Tem, país, isso entristece a gente, sabe? às É em vezes, nível municipal, é em nível estadual, é em nível federal. É muito triste isso. eu me exalto um pouco quando eu falo essas questões que a gente passa de governo, de não sei, sabe? Porque isso às vezes revolta mesmo, sabe? Mas você ser empreendedor no Brasil, você já chega com um sócio que é o governo, né? E aí, se você errar na fatia dele, você já quebra antes mesmo de você faturar. Você já tem que meter a mão no bolso antes mesmo de você ter qualquer tipo de lucro. Então, como que vai dar certo? Como que a gente vai fazer isso, sabe? Então, eu tenho um amigo empresário que brinca, rapaz, se você dá certo como empresário no Brasil, você dá certo em qualquer lugar do planeta. Você pode abrir uma multinacional. É É verdade. isso. Então, outro detalhe, eu vi o senhor comentar um negócio nos seus TikTok, eu gosto de seguir, né? Poxa, outra coisa que eu vou falar pra galera. Ô, gente,
Segue assunto legal. Tem muita coisa boa na internet. Pelo amor de Deus. Faz o algoritmo puxar coisas boas, coisas que te. Sabe? É, Indignando, fica tem. indignando também a gente. Depois você vai escutar uma música, relaxa, tudo bem. É, Mas eu vi você falar, por exemplo, lá no TikTok, reserva legal é terra morta? não, de forma alguma, né? A gente sabe que a reserva legal ela tem o seu papel ecossistêmico dentro de uma propriedade rural, dentro de um clima regional, né? E como um conjunto, o Brasil ele tem um papel fundamental até para o mundo. Mas a reserva legal, você pode usufruir de algumas questões de baixo impacto, né? Que praticamente não tem impacto, por exemplo, a criação, extração de mel, extração de algumas frutas. Agora, se for madeira, aí precisa realmente ter um manejo florestal aprovado, né? E assim por diante. Agora, uma das questões que eu bato muito em cima é sobre o pagamento, né, dessa reserva legal, porque o agricultor ele responde legalmente por esse pedaço de chão que está nativo, que ele está ali não produzindo o seu ciclo anual em cima dessa terra. Só que veja, se a gente olha no contexto de uma mudança do clima, e essa floresta que ele está protegendo é para o bem comum de todos, ele não teria que ser ressarcido para proteger aquilo para todos? Essa é uma pergunta que eu me faço e que se eu um dia tivesse capacidade de escrever um projeto de lei, eu faria isso. Sabe? Porque é o seguinte, pega-se todo o que ele está produzindo na sua terra aberta, tira os últimos 5 anos a média o quanto ele recebeu por hectare e paga ele por hectare anualmente frente a essa reserva. Porque, afinal de contas, ele já é responsável legal, ele já responde, se pegar fogo ele está ferrado, se ele desmatar ele está ferrado, então, e ele está preservando aquilo para o bem público. Então, ele precisava ter recursos financeiros e pagamento por isso para ele receber. Ah, mas eu já vi isso no Pantanal, tem lá o governador, o Riedel, que está fazendo isso, uma ação ou outra. Mas é muito pontual, é muito pontual. Tá? Eu estou falando aqui no nível Brasil, toda a propriedade rural. Sim, porque ela é a nível nacional que é cobrado da reserva, né? Ela não se enquadraria dentro desse crédito de carbono que vai ser regulamentado aí, não? Sabe me Então, dizer? o crédito carbono, ele é uma das saídas, mas ele não é algo tão simples que você vai lá, assina um formulário e começa a receber, tá? Existem algumas prerrogativas para você receber esse crédito carbono. Muitas pessoas me perguntam, olha, mas eu nunca vi ninguém recebendo nada por crédito carbono. Tem muitas propriedades rurais no Brasil inteiro, eu tenho tabelas aqui de recebimentos de crédito de carbono no mercado não regulado, inclusive. Né? Se a gente pegar o mercado não regulado europeu, paga pelo crédito de carbono. É fácil conseguir? Não, tem que fazer projeto, tem um custo de projeto, é alto o custo inicial e depois você recebe. Né? Você começa a ter esse patrimônio, mas esse custo inicial é de responsabilidade do agricultor, esse estudo é dele. Então acaba que ele tem que correr atrás para gerar essa renda. Então, para mim, não faz muito sentido, né, essa questão do crédito carbono ser responsabilidade só de uma pessoa e ele receber basicamente para o que ele vai ter que proteger, que ele já protege, que é pela lei. É um círculo vicioso que não faz Ó, sentido. olha aí, vamos fazer o casamento de ideias aqui. Na sua Uhum. sugestão de um projeto de lei, né? Pô, nós temos as reservas legais. Então, cadê um financiamento especial para regulamentar isso e crédito de carbono? Para esse mundo afora aí que tá gritando aí os que precisa É, comprovar, é, vai ter que passar sabe? muita água embaixo dessa ponte aí ainda, É viu? o tal da mudança da cultura, né? Que é Transforma. só Uhum. massacrar o cara que empreende, né? Outra coisa, professor, acero. O cara tem problema com acero ou não? Com essas tecnologias aí? Não, se você tiver uma área já de uso consolidado, né, aquela área que você já está plantando soja, milho, algodão, arroz, o que seja, você já pode fazer o acero ali para se proteger, tá? Principalmente em área de pastagem, que fica muito seca nesse período, você já faz esse acero aí para se proteger. Então, só que esses aceros, por exemplo, quando a tua área ela está próxima de uma área indígena, né, de uma área ali protegida, ou seja, de uma unidade de conservação também,
esses aceros eles também precisam ser feitos pelos próprios órgãos ambientais, ele precisa ter essa contenção dessa provável incêndio que possa acontecer, né? Então, assim, existe inclusive, feito pelo IBAMA, até postei no meu Instagram, no Diário Oficial, todos os CARs que estão com risco eminente de fogo, e que se pegar fogo e não apresentar o plano de contingência, desse fogo, da mitigação, essa área vai ter problema legal. Então, quer dizer, você precisa tomar uma ação, tá? Não é porque esse ano é um ano de forte El Niño, que a gente já teve outros fortes El Niño, por exemplo, na safra 15-16, a gente também teve um El Niño muito forte, que você não precisa todo ano fazer essa prevenção, porque o fogo a gente nunca sabe quando pega, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo a volta de uma máquina colhendo milho e sai uma faísca ali, você pega 50, 60, 70 hectares de fogo e não consegue controlar por vezes. Você tem que ter um caminhão-pipa, você tem que ter alguns métodos ali de proposição. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, o acero, quando é feito nessas áreas que já são cultivadas, você não vai ter problema nenhum. O problema é quando você empurra um pouco a mata, né? Quando você entra ali nessa área de vegetação nativa, aí pode dar um problema grande. Mas, de qualquer forma, você tem as normativas de fazer o aviso, que você vai fazer o acero para esses órgãos. Tem todos os requisitos que daí o engenheiro da área, da competência dele, vai te dar todos os meios para que você esteja ali certinho para fazer essa prevenção. Tá, então vamos lá. O cara tem que fazer a tarefa de casa, né? Agora tem um checklist dessa história aí, né? Para ele, lá onde o senhor citou que tem o CAR que está identificando, né? Mas ele precisa. Uhum. Como é que comprova isso? Ele faz um relatório, tira foto? Tira foto, faz relatórios, né? Você pega um engenheiro, faz um relatório, pede para o engenheiro assinar. Você pode comunicar ao próprio órgão ambiental, né? Por meio dessas requisições ou por e-mail, mostrando o que você fez. Então, você tem uma série de documentos, inclusive, do maquinário que trabalhou ali fazendo aquele acero. Dá para trazer com várias informações, mas principalmente eu gosto muito de citar nos meus vídeos que foto e vídeo com localização, latitude e longitude é um excelente meio para você guardar tudo isso. E tem os aplicativos, né? Que baixa aí, que tem as longitude, altitude e tudo mais, O né? aparelho hoje ele te Uhum. entrega na foto. Então, já é uma dica, gente. Ou procura um profissional, né? Como o professor tá falando, que está espalhado pelo Brasil aí. Olha que coisa louca, né? Esses tempos atrás, eu estava no aeroporto de Viracopos. E aí um seguidor me reconheceu, né? A gente tirou uma foto ali, bem legal. E aí eu sentei e ele começou a contar algumas histórias. Tem até um vídeo meu que muita gente aí no Instagram começou a copiar, né? A galera gosta de copiar um roteiro, que Deus o livre e guarde. Mas tá bom, enquanto estiver copiando é porque a gente tá no Tá caminho ótimo. certo. ótimo. Opa. Ele me contou uma história que ele foi limpar o açude dele, e essa história é verídica. Ele limpou o açude dele, e aí apareceu aquele solo revolvido na imagem de satélite, né? Porque o cara teve que esvaziar para fazer a limpeza, envolveu, é lama. E ele falou, rapaz, dias depois apareceu órgão ambiental, caminhonete, helicóptero, arma. E, rapaz, eu não sabia de onde estava vindo tanta gente. E ele simplesmente teve que assinar alguns documentos lá que nem ele sabia o que ele estava assinando, né? Porque foi pego na surpresa. E ele estava sendo acusado de estar fazendo garimpo ilegal. Ou seja, então, quer dizer, um simples ato que ele deveria ser corriqueiro para ele foi pego ali na imagem satélite, interpretado de tal forma dentro do órgão ambiental, como garimpo, e aí ele, naquela pressão toda, acabou, né, assinando, e ele agora, depois eu não consegui falar com ele a continuidade dessa história, mas ele estava com esse imbróglio. E aí onde eu tive a sacada, eu falei, eu vou avisar os seguidores de alguma forma. Eu gravei um vídeo falando disso, viralizou também, teve aí mais de 1 milhão de views, e aí depois eu vi na internet um monte de gente falando a mesma coisa, né? Ou falando da outorga que eu gravei, saiu até desenho e outras gente, pessoal copiando de outorga. Então, assim, tudo que você for fazer, no final das contas, é bom você estar registrando, né? Você registra aí com aplicativos que colocam latitude e longitude na foto, no vídeo. Então, isso é o que eu sempre deixo um recado para a galera.
porque hoje em dia a interpretação, a fotointerpretação dessa imagem, ela pode ter diversas análises por quem está interpretando, com ou sem conhecimento. E aí é isso. E uma coisa interessante que eu vejo muito seguidor comentando, né? Às vezes eu acho que é por falta de conhecimento. Ninguém entra aqui na minha propriedade. Eu quero ver esses caras aparecerem aqui. Cara, os caras são Polícia Federal. Entendeu? Os caras não vão chegar lá com uma flor na mão para conversar com você. Então, e outra, eles chegam lá, eles não mandam convite, eles não falam, ó, vou aí tal dia. Vai chegar num dia que você tá lá chupando uma manga e aparece um monte de gente e você nem sabe a tua reação. E você vai brigar com Polícia Federal? Não é assim que funciona, né? Não adianta, a gente precisa lutar em outras instâncias, igual a gente estava falando, em Brasília, em leis, em melhorias, né? Não adianta querer fazer isso a próprio punho, porque aí é algo que realmente vai fugir do controle e com certeza eu não indico para ninguém. No final é o seguinte, o produtor, enquanto a gente não tiver uma mudança de cultura, e eu acho que essa mudança de cultura ela poderia existir lá por Brasília, né? Que seria a responsabilidade de quem tem caneta, entender que o progresso, o empreendedor, ele precisa de um pouco de carinho. Nós não estamos falando de maçã podre. Nós estamos falando de Uhum. quem trabalha, de quem acorda, de quem empreende. E a gente não está falando aqui do grande, não. Estamos falando dele também, mas estamos falando daquele pequeno que hoje o cara está assustado, né? Então, precisaria, para quem tem a caneta, a nível de município, a nível de estado e principalmente, claro, dentro de Brasília, precisa ter mudança de comportamento, cultura, gente. Não é uma guerra. Isso aqui é uma nação única, o professor, que precisa ser, né, enxergada de um fato. Como a gente falou que uma emissora de televisão dá uma notícia, tem peso, poxa. Então precisa ter responsabilidade, né, em cima E desses lembrando que a assuntos. maioria das áreas agrícolas do Brasil são de média pequena. E- Exato, né? Então é uma situação difícil. Existe aqui, a gente já discutiu aqui no podcast, o professor, o próprio estudo da Embrapa. Eu falei, mas não é possível, será que é mesmo? E depois a gente foi verificar, 70% até 2030 dos produtores agropecuários estão querendo abandonar, desistir da profissão por vários N motivos, né? Eh, a dificuldade, às vezes a falta de tecnologia, adaptação, mão de obra, você não tem mais no mercado, então a coisa vai desgringolando e precisa realmente, pensar com responsabilidade. Eu Mas acho que é essa, isso. essa mudança, toda mudança acho que começa na gente, né, internamente. Então aproveitar esse ano que nós temos essa oportunidade e procurar eleger menos palhaços, menos ex-BBBs, menos sub-celebridades, né? Porque nós temos muita gente gabaritada concorrendo a cargos eletivos esse ano, né. Então a gente começa na gente também essa mudança de mudar quem tá lá em Brasília pra gente também, eh, ver essa mudança no futuro. Não, é um toque aí, o professor. O agrociente, de vez em quando, é que você fala, nós somos brasileiros, né? Dá uma É, exaltada, né? Porque tem hora que é cada É, um. é Parece verdade. piada. Eu vi no seu TikTok também. Eu falei, não, não é possível. E ele chegou, você chegou, acho que, gravar até de uma forma mais assim, engraçada, né? Porque você também, se eu não me engano aqui, acho que foi, né? Você até se espanta, porque acho que foi lá no seu TikTok mesmo. A questão, Uhum. a pessoa alugou um implemento, um trator,
E aí esse trator foi desmatar, passou lá, eu acho que não tinha licença, se eu não me engano, a área não tinha licença. E aí quem se lascou foi o dono do trator, do implemento. Isso aí é um processo judicial. Entenda, só para contextualizar aqui, os vídeos de React, quando eu faço esse formato de reação, todos são processos judiciais que eu pego, leio e coloco num roteiro de vídeo para eu contar a história, tá? É Então são surreal. processos em andamento, tá? Então não é algo que eu ouvi ou que alguém falou, que alguém me contou, não. São processos judiciais, tá? E eu até coloco o número do processo, eu tampo, mas quem me pede, às vezes no dia, professor, manda um número do processo que eu quero ler, muitos advogados me pedem, eu mando, com o maior prazer. Porque é o seguinte, esse aí não é nem tão assim assustador do ponto de vista do que acontece no dia a dia, tá? Eu posso te contar coisas piores. Então, por exemplo, esse aí foi um caso em que o cara alugou, né? Era uma mulher, ela alugou um implemento para ir lá, uma máquina, e essa máquina estava fazendo uma supressão, uma parte. E aí foi autuado, foi pego em flagrante ali essa supressão, estava ilegal, beleza, só que essa máquina utilizada nessa supressão, ela vai ser apreendida. Ponto final. Isso aí a gente que está no meio olhando para tudo isso aqui, a gente já sabe. Meio que travou aqui, ou vocês estão me ouvindo? Não, tô ouvindo. Tá. Opa, É que o meu deu uma travadinha tranquilo. aqui. Tá. Então, a Ok, gente ela que tá lá nesse no meio, a gente vai ser recolhida. Tranquilo. vai ser. Então, a gente meio que tem uma noção do que acontece nesses momentos. A gente já sabe que isso iria acontecer, tá? Então, vamos tentar normalizar e colocar esse caso num pacote das coisas normais que a gente vê. Agora, veja o último que eu postei. A pessoa foi fazer um serviço, tá? Um serviço de pá carregadeira, não era nem desmatamento, de pá carregadeira de uma propriedade rural. O órgão ambiental chega e vira para o cara da pá carregadeira, que não tem nada a ver com a área, que não é dono da área, que não tem nada a ver, e fala: você precisa fazer o CAR dessa área que você está usando essa pá carregadeira. O cara fala: como não, assim? mas eu não sou dono da área. Faz o CAR da área, tchau. E começa a lavrar as coisas. Então, o que acontece? Esse cara teve que entrar na justiça e falar: cara, eu não sou dono da área. Eu nem sou poceiro da área. Porque antes, se eu fosse poceiro, eu ainda faria o CAR. Mas eu não tenho nenhuma relação, só vim prestar um serviço de pá carregadeira. E aí foi para a justiça, e aí nas instâncias superiores e por aí vai, é que ele foi absolvido de que ele não precisaria fazer o CAR. Que dor de cabeça. Vai entendendo. Então, só para Não. você ter esse contexto, todo vídeo que eu faço de React é de um caso de um processo legal real. Que é isso? Eu adoro os vídeos, mas eu até entendo. Só que, olha, eu fico tentando pensar na prática, assim, né? Então, poxa, eu vou alugar um implemento agora, igual o caso da mulher lá. Ela vai ter que pedir, né? Vai ter que fazer o contrato, né, bem feito ali, e vai ter que falar: ó, me dá a autorização aí. Senão não alugo minha máquina, não. É isso. Mas só um complemento. Pode me ajudar, mas o contrato em si não vai surtir efeito nenhum, tá? Frente à atuação do órgão ambiental aí, ok? A máquina vai ser apreendida. O que eu sugeriria, tá? Uma sugestão seria: a pessoa que trabalha com aluguel de máquinas, se quiser se precaver, se desejar, ela vai ter que consultar se aquela pessoa tem autorização de supressão de vegetação. Se ela não tem, e ela vai prestar mesmo assim, ciente que ela não tem e colocou num contrato de gaveta, não serve de nada. O que eu tô dizendo numa forma mineira e de cortês, de falar: ó, no meu contrato eu preciso de pedir a liberação. Sim, mais ou menos por aí. Entendi. Entendeu? Entendi, perfeito, ótimo. Né? Isso mesmo. Porque, olha que situação, rapaz.
Tem que gastar com advogado, né, hora dessa. Doutor, aí, ó. Ô, professor, o senhor quer colocar mais algum fato aqui que seja de relevância? Olha, que a galera não fique às vezes brava comigo, porque quando eu sou um contador de histórias, né, nas minhas redes sociais. Então, às vezes eu posto lá alguma coisa, já teve gente falando, você que tá inventando esse negócio de outorga. Eu falei, cara, como assim? Eu? Veio da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu tô ali para informar, comunicar. Tem várias coisas, como eu comentei aqui ao longo do podcast, que são situações reais, acontecem. Tem pessoas que falam assim, esse satélite só funciona ali e acolá, aqui na minha região não funciona. Funciona, mas hora ou menos hora vai dar problema. É só sentar e esperar, sabe? Então, assim, a gente está aqui para informar, para mostrar o dia a dia, a realidade com as pessoas que acontecem as coisas, para você se precaver, para vocês terem uma precaução. E isso eu falo do produtor rural do médio, pequeno ao grande, porque às vezes, e isso acontece muito, e o produtor rural às vezes ele pensa assim: eu preciso de um produto para eu aumentar a minha produtividade em 5 sacas por hectare. Maravilha! O nosso papel aqui é atuar na prevenção para que o problema não te faça perder 30 sacos por hectare. Perfeito. Tem as duas pontas, né? As duas pontas, né? O professor, eu também eu vou querer perguntar o outro detalhe aqui. A questão, o agrociente, ele tem como objetivo aqui a gente discutir a sustentabilidade, a agricultura regenerativa, né? E a gente ficou muito focado aqui na questão dos embargos e satélite, enfim. E acabamos tocando nesse assunto que é um foco nosso, que é a questão dos bioinsumos. O Brasil, Uhum. né, ele é vamos dizer, ele se desponta nessa história toda aí, né? As multinacionais de olho no mercado. E no Mato Grosso aí, como é que tá a questão de bioinsumo para grande produtividade? Tem crescido gradativamente? Olha, eu não sou uma pessoa que atua diretamente nessa área, né? Meu ponto focal mesmo é sensoriamento remoto, satélites. Inclusive, a minha empresa só faz isso, só trabalha com satélites para ajudar o agricultor, né, e deixar ele precavido. Eu dou tanto aula na universidade, faço pesquisa científica, e a minha empresa ela ajuda agricultores a ficarem precavidos sobre essas questões com satélites. Por isso até que eu venho postando bastante coisa sobre satélites, pela minha formação, inclusive. Mas essa agricultura regenerativa, eu tenho colegas que trabalham nesse setor e eu vejo uma movimentação muito boa, muito produtiva, muito forte aqui dentro do Mato Grosso. Não sei se você já ouviu falar no grupo Gás. Sim, Chegou a ouvir falar deles? nós entrevistamos o senhor Eduardo Martins, diretor executivo Isso, de lá, o Eduardo eles Martins. vieram até a minha empresa aqui na Spectra X, né? A nossa empresa, inclusive, está tentando fazer parceria com eles, já tem um tempo, sobre prestar informações de satélites na nossa plataforma para acompanhar essas áreas que estão sendo implementadas a agricultura regenerativa, para ver a questão da absorção do carbono melhor nessas áreas, como que está a vegetação, né, a biomassa melhorada nessas áreas. Então eu vejo que a movimentação, inclusive do gás aqui no Mato Grosso, eles já fizeram um evento recente em Sinop, muita adesão, muita gente boa também aderindo. E tem muitas empresas vendendo esse tipo de produto para aumentar a relação aí dos bioinsumos. Então eu vejo essa movimentação muito forte. Não sou da área É, especificamente, mas a gente ouve muito. o gás, nós entrevistamos, né, o senhor Eduardo e ficamos também de aproximar uma parceria, porque ele entendeu que o Uhum, nosso objetivo aqui é disseminar essas informações e essas informações, ela ajuda na questão dos gases de efeitos estufas, enfim, uma uhum, agricultura, né, de forma sustentável. Então ela uhum. colabora, e é aí que vem a questão das imagens via satélite também, né?
Uhum. e é muito produtivo. A gente tem falado com outras entidades também nesse segmento. Faz muito sentido, sim. Perfeito. Professor Carlos, quero agradecer aí profundamente o seu tempo dedicado aqui no Agrociente, né? Muito positivo. Espero que a gente também possa falar mais para frente, trazer mais novidades, né? Falar aí dos progressos aí, porque os problemas não vai acabar não, né? Não. Vamos ver o que vem para frente aí e vamos anotando, viu? Doutor Jean Felipe, né? Nosso advogado especialista em direito bancário aí, hoje participou com a gente também, aqui presencial, nos deu essa honra. Muito Muito obrigado obrigado. pelo convite também. Fico honrado em participar desse podcast tão enriquecedor. Doutor Carlos, um abraço e Abraço. tamo à próxima aí. Brasil Obrigado, Agrociente. pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês.